Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um termo muito conhecido no feminismo, para quem está começando a estudar o feminismo, né? Vai ver com alguma frequência, que é o termo em inglês mansplaining, que aqui no Brasil a gente chama de macho palestrinha mesmo, tá? Então vamos pra gente entender, né, o que significa esse termo. O termo ele foi usado pela primeira vez por uma escritora dos Estados Unidos que chama Rebecca. Eu vou deixar o nome do livro para vocês numa matéria aqui embaixo. Foi um livro publicado em 2008 e o nome do livro dela é Os Homens Explicam Tudo para Mim, ou para as mulheres, né? Enfim, as mulheres em geral. Então é sobre o seguinte: o que é o macho palestrinha ou mansplaining? Eu prefiro macho palestrinha, eu acho mais legal. Então aí o que acontece? É quando um homem ele explica alguma coisa para uma mulher porque ele deduz que aquela mulher não sabe o que ela está falando. Ele usa de todo o machismo que tem dentro dele, que tem na nossa sociedade, para explicar para a mulher um assunto que aparentemente ela domina, ela sabe muito bem do que ela está falando, né? Mas o que ele faz? Ele se sente na obrigação de explicar para aquela mulher algo que muitas vezes ele nem sabe muito bem do que ele está falando. Mas como é uma mulher que está no discurso ali, que está com o momento daquela fala, ele se sente nessa obrigação de ele explicar para a mulher o que é aquela situação. Então, se vocês jogarem na internet, vocês vão ver um monte de situação sobre isso, mas eu peguei algumas para ler para vocês. Então, basicamente, assim, teve uma moça que falou o seguinte: um professor de biologia, em uma das aulas, quis convencer as meninas de que cólica menstrual é psicológico ou emocional, que não é uma dor física. Né, um professor, um homem, tentando explicar o que é uma cólica menstrual. Ele tem muito conhecimento sobre o assunto, né? E aí a gente tem também homens tentando explicar, por exemplo, como que funciona a TPM. Não sei se você já passou por isso. Você tá, por exemplo, num dia muito complicado, num dia ruim, ou comentando alguma coisa, vem um homem e quer explicar pra você como que funciona a TPM. Você já passou por isso? Temos. Quando um homem, por exemplo, tenta explicar sobre a dor do parto para uma mulher. Já vi casos de homem tentando explicar isso para uma mulher que já teve filhos. E aí ele tá lá, todo dentro de si, daquele poder de conhecimento, tentando explicar para a mulher o que é uma dor de parto. Ou, por exemplo, quando um homem tenta explicar para as mulheres o que é uma situação de assédio, por exemplo. Não, porque... Aí o cara fala assim, não, porque quando a mulher tá dentro do ônibus, dentro do trem, acontece isso, ele tentando explicar pra mulher como é uma mulher sofrer assédio no transporte ou na rua, sabe? Um homem tentando explicar para uma mulher. E geralmente a explicação vem no sentido de, assim, de tentar mostrar para aquela mulher que não é bem aquilo que ela tá falando, que ela tá errada. Né? É sempre assim, no sentido de falar que assim, olha, o que você está expondo não é muito bem assim o que você está falando, não. É de uma outra forma, né? Sempre assim, com poder, como se ele tivesse muito mais poder, muito mais conhecimento do que aquela mulher que está explicando. E muitas vezes isso não é verdade, né? A gente tem casos, por exemplo, também relatados de uma dentista que foi fazer o atendimento ao paciente, e o paciente estava tentando explicar para ela como ela deveria fazer o tratamento no dente dele, né? Temos esse caso também. Temos homens tentando explicar para as mulheres o que é o movimento feminista. Já passou por isso, amiga? De um cara tentando explicar para você o que é o movimento feminista, porque você, como mulher, você não sabe o que é o movimento feminista. Ele, como homem, ele tem muito conhecimento. Aqui a gente não tá falando de um cara que tá tentando, né, dar um toque, tentando... Não, a gente tá falando de homens prepotentes tentando explicar para uma mulher o que ela tá falando, e muitas vezes ela domina o assunto e ele não. Na maioria das vezes ele não domina o assunto. Então a gente tem, por exemplo, assim, como evitar, você homem que está assistindo esse vídeo, como evitar? Primeiro, você é um especialista na questão que aquela mulher está falando? Se você não for. Segundo, a mulher que está falando, ela perguntou a sua posição sobre o assunto? Terceiro, você é o responsável por aquela situação, por exemplo, aquela palestra, aquela aula, né? Aquela transmissão de conhecimento ali. Você é o responsável por isso? Ou é a mulher que está fazendo a palestra? Ou é a mulher que está dando a aula? Né? E quarto, caso ela não saiba
sobre o que você vai falar, sobre o que você vai acrescentar, convém você perguntar para ela se ela quer a sua opinião, né? Porque assim, primeiro você pergunta, né? Caso ela, tudo que ela falou, tudo que ela expôs esteja faltando algo e você acha que você pode contribuir, você pergunta se você pode, né? Porque é um bom passo para você não pagar de macho palestrinha ou não fazer mansplaining, né? Porque é muito chata essa situação. Eu vou deixar um link aqui para vocês lerem uma matéria sobre isso que tem mais detalhes, que aí vai ficar mais claro, tá bom? Até o próximo vídeo.